Esta história é sobre um cara chamado Chung Yan, um engenheiro mal pago que morreu devido ao estresse do trabalho e se vê reencarnado no corpo de um príncipe. Neste novo mundo, existem bruxas com poderes sobrenaturais e Chung Yan planeja usar suas habilidades de engenharia e os poderes das bruxas para progredir nessa sociedade primitiva. Sua nova vida começa de repente quando ele ouve alguém chamando para que acorde. Ao abrir os olhos, ele se descobre sentado em uma cadeira, confuso com um ambiente desconhecido ao seu redor. Ele olha em volta e vê algumas mulheres vestidas de maneira estranha. Quando olha para frente, vê uma cidade inteira reunida ao redor do que parece ser uma plataforma de execução. Naturalmente, a mente do coitado fica em choque diante dessa cena bizarra. Quer dizer, até pouco tempo atrás, ele provavelmente estava fazendo cálculos ou desenhando plantas, não tentando escapar de decapitações. De repente, um cara careca o chama de príncipe e lembra que chegou a hora da execução e que ele precisa anunciar sua decisão em breve. O garoto fica sem entender nada por um momento sobre o que está acontecendo, mas quando se concentra, as memórias do antigo dono do corpo invadem sua mente instantaneamente. Aparentemente, ele é o quarto príncipe do Castelo Cinzento, conhecido como Roland Wimbledon. Ele se lembra de seu pai ter designado todos os irmãos para vários territórios sob seu controle, com a promessa de que, em 5 anos, quem governasse melhor herdaria o trono. Mas o garoto enfrenta um grande problema: ele é só um cara comum, enquanto seus irmãos são uma turma de peso, o que lhes dá vantagem nessa disputa. O primeiro príncipe tem habilidades marciais excepcionais. O segundo se destaca em finanças. A terceira princesa comanda um grande grupo de seguidores, e a quinta princesa é extremamente inteligente. Enquanto isso, Roland, como o quarto príncipe, até agora parece ser apenas um desperdício de oxigênio, sem nenhum talento notável. Para piorar, ele foi designado para uma cidade fronteiriça desolada, chamada Cidade Esquecida por Deus, onde as ruas estão cheias de sujeira e abandono. Aqui, ele precisa interagir com os moradores locais e, de alguma forma, transformar esse lugar deprimente em um território próspero. Enquanto lamenta sua situação, o velho lembra mais uma vez de fazer seu anúncio rapidamente. É então que o garoto percebe que tem uma bruxa para executar hoje. A multidão está inquieta, ansiosa para testemunhar a morte dessa suposta bruxa, que eles acreditam ser um fruto do diabo e totalmente merecedora da morte. O garoto fica chocado com as besteiras ditas por esses indivíduos desorganizados e profundamente decepcionado com o comportamento incivilizado deles, o que o deixa furioso. Frustrado, ele joga o papel das mãos do velho para longe e, com uma expressão irritada, ordena que soltem a bruxa imediatamente. A multidão fica em silêncio, claramente descontente com a decisão repentina do príncipe. Ao ver a reação do público, ele solta um suspiro cansado dizendo que está exausto e sugere que adiem o julgamento para outro dia. O velho tenta convencê-lo a mudar de ideia. O chefe dos cavaleiros, Carter Lanis, avança e o incentiva a reconsiderar. Ele insiste que precisam executar a bruxa imediatamente para evitar que outras bruxas tentem salvá-la. O príncipe não consegue deixar de rir ao ver esse cavaleiro durão, forte como um touro, com tanto medo de bruxas. Nosso herói então começa a descer, comentando de forma casual que, se mais bruxas aparecessem, poderiam acabar com todas de uma vez só. O cavaleiro não faz ideia de como lidar com isso, e a cena muda para a residência do quarto príncipe na cidade fronteiriça de Castelo do Sul. Do lado de fora, o cavaleiro mal-humorado fica parado enquanto nosso herói bate a porta na cara dele. O príncipe solta um suspiro a princípio, mas de repente entra em pânico porque nunca lidou com tanta gente assim na vida. Mesmo depois de sua morte sem sentido, ele não reclama, pois é grato por essa segunda chance na vida e está decidido a assumir completamente o papel do príncipe Roland e descobrir a verdade sobre a bruxa. A cena então muda para a masmorra na cidade fronteiriça, onde ele está prestes a encontrar essa bruxa, apesar de todos os avisos de seus cavaleiros sobre os perigos que o aguardam. O garoto apenas ri da situação, tirando sarro do seu cavaleiro-chefe por estar com medo, como um covarde, de uma garotinha, mas o cavaleiro insiste nervosamente que as bruxas são servas do diabo. Imperturbável, nosso herói continua andando até finalmente ficar cara a cara com a suposta bruxa. A bruxa se levanta e dá um passo à frente, e nosso herói começa a corar um pouco ao ver a beleza dela, mas seu cavaleiro barulhento imediatamente se intromete, dizendo ao príncipe para se afastar da bruxa. Nosso herói apenas coloca casualmente uma mão tranquilizadora no ombro do cavaleiro e avança novamente, perguntando o nome da garota. Mais uma vez, o tagarela irritante interrompe antes que eles possam sequer trocar cumprimentos. Finalmente, cansado da tagarelice constante do cavaleiro, nosso herói dá um tapinha de leve na cabeça do cara de armadura brilhante, frustrado, e diz para ele ficar bem longe enquanto está conversando. Virando-se novamente para a garota, nosso herói pergunta se ela se sente à vontade para dizer seu nome. Ela decide contar tudo. Acontece que o pai dela estava trabalhando nas minas quando um desabamento deixou preso. Algum mineiro ganancioso tentou saquear as coisas dele no meio do caos.
Ela reuniu os vizinhos para ajudar a libertar o pai, mas o tio dela teve que sair no braço com aquele careca brilhante. Quando ele estava prestes a acabar com o tio dela, ela interveio. Ela estendeu a mão e, sem querer, fez algo que nunca quis fazer. O homem virou cinzas, não restando nada além de pó. Foi nesse dia que os vizinhos a chamaram de bruxa maligna, mesmo ela implorando para que não revelassem seu segredo sobre a feitiçaria. E o pior de toda essa história triste é que o próprio pai dela a entregou. Aí, o mesmo consultor de sempre aparece e sugere que o nosso herói simplesmente torre a mulher antes que ela faça alguma coisa suspeita. Mas o cara manda ele relaxar porque está curioso para ver essa feitiçaria em ação. A mulher fica surpresa que alguém realmente queira que ela libere seus poderes, mas o nosso herói está super tranquilo, incentivando ela a ir em frente. Ela lembra ele que seus poderes estão bloqueados por esse medalhão no pescoço e pergunta se ele tem certeza de que quer que ela o tire, avisando que pode causar o maior caos. Mas aí ele pega a corrente do medalhão, quebra e joga o medalhão longe como se não fosse nada. Mostra logo esses seus poderes. Vai, ele diz pra ela. E então o fogo começa a crepitar ao redor dela e essa dança macabra de chamas deixa nosso herói de olhos arregalados, enquanto toda a cela da prisão se ilumina com a luz. O príncipe surta enquanto a mulher sai andando tranquilamente depois de derreter as grades da prisão. O cavaleiro sai correndo para o lado oposto, mas o nosso cara fica simplesmente impressionado com os poderes de fogo dela. Finalmente, ele entende porque o consultor dele disse que o fogo não pode tocá-la, porque ela basicamente é o próprio fogo. Assim que as chamas se apagam, o antigo engenheiro dentro dele tem um estalo de uma ideia genial. Ele não vai desperdiçar uma magia tão épica sem usá-la para revolucionar as coisas. Quando ela pede para ele acabar com a vida dela porque já mostrou o que ele queria ver, ele a surpreende. Ele joga o casaco dele sobre as roupas queimadas dela e diz que ela está contratada. O príncipe Ronald, aproveitando o conhecimento de sua vida passada, declara que ela é basicamente uma máquina de movimento perpétuo capaz de gerar poder de fogo aparentemente do nada. No entanto, nem todos compartilham da visão inovadora do príncipe. O consultor fica completamente irritado com a decisão de Ronald. Ele grita, lembrando da capacidade da bruxa de obliterar qualquer um com um simples gesto. Além disso, ele alerta que contratá-la pode atrair a atenção da Associação de Cooperação das Bruxas, o que pode levar à destruição deles. Mas Ronald ignora as preocupações do velho, instruindo-o a preparar um contrato de trabalho. Em seguida, ele começa a se afastar, mencionando casualmente que pretende estabelecer uma relação de trabalho com a bruxa, Anna, e ainda ordena ao consultor que providencie acomodação para ela também. De volta ao escritório administrativo no castelo de Borderton, o velho informa que cuidou de tudo conforme instruído, mas não tem certeza sobre poupar a vida da bruxa. O príncipe o interrompe, dizendo para não questionar suas decisões. Para ele, bruxas não são monstros, mas o velho ainda não está convencido. É então que nosso herói fala abertamente, lembrando de que Borderton está um caos total e que ele não tem as riquezas do irmão nem a inteligência dos seus irmãos. Então, vencer aqui é uma aposta arriscada, e ele precisa tentar algo fora do comum para conquistar a vitória. O velho fica impressionado com a determinação do príncipe e concorda em marcar uma reunião com a senhorita Anna. Enquanto isso, a senhorita Anna está recebendo um banho caprichado e sendo bem arrumada, e assim que ela está toda bonitinha e limpa em roupas elegantes, é escoltada para encontrar nosso herói. O cavaleiro mostra ao nosso herói a cabana onde Anna vai ficar hospedada. O príncipe fica bastante impressionado com a cabana, especialmente porque foi preparada em tão pouco tempo. Nesse momento, o cavaleiro anuncia a chegada de Anna. Quando nosso herói se vira, ele a vê vestida de empregada, absolutamente deslumbrante. Ele fica agradavelmente surpreso e impressionado com quão bem as roupas ficaram. Ele pergunta se ela está confortável com sua nova roupa. Mas, em vez de ficar feliz, ela começa um desabafo, questionando por que ele está dando abrigo a uma assassina como ela, alguém manchada pelo mal e odiada por todos. O príncipe a surpreende ao afirmar que não enxerga as coisas dessa forma. Ele descarta toda essa conversa sobre bruxas mais e poderes do diabo como bobagem. Ele explica que as pessoas só têm medo porque não entendem a importância dela para a sociedade. Ele estende a mão, dizendo que a aceita apesar de suas falhas. Ele promete ensiná-la a usar seus poderes para o bem e causar um impacto positivo no mundo. Assim que entra na cabana vazia, Anna imediatamente começa a praticar o uso de seus poderes de fogo. No entanto, enquanto as chamas se espalham descontroladamente, nosso herói percebe que ensinar a ela o controle da magia vai ser mais difícil do que imaginava. Além disso, há o problema de que toda vez que ela usa seus poderes, suas roupas são incineradas, deixando-a envergonhada e nua. Ambos ficam constrangidos, mas nosso herói fica aliviado por ter preparado vários conjuntos de roupas com antecedência. Nesse momento, o velho rompe na cabana com notícias urgentes.
Ofegante, ele surpreende a todos ao relatar que as patrulhas avistaram sinais de atividade demoníaca meses antes do esperado este ano. Claro, nosso herói não faz ideia sobre esses meses dos demônios, e ver todos apavorados só aumenta ainda mais sua curiosidade. O velho revela ao príncipe desinformado que todo inverno, após a primeira neve e quando o sol se põe, os portões do inferno se abrem nas montanhas da espinha do dragão. Borderton não é defensável, então todos precisam fugir para a fortaleza Long Son. No entanto, o velho tranquiliza dizendo que a segurança dele é a maior prioridade deles. Curioso, o garoto pergunta se o velho já viu esses portões do inferno pessoalmente. O velho responde que não, explicando que é impossível para eles verem tais coisas. As montanhas da espinha do dragão não são apenas intransponíveis, mas também exalam um miasma fétido que afeta qualquer um que se aproxime demais, a menos que já tenha caído nas garras do diabo, ou seja, apenas as bruxas podem explorar a área e ver os portões do inferno. O príncipe então se pergunta se o velho já encontrou demônios. Mais uma vez, a resposta é não. É a primeira vez dele na região central do Castelo Cinzento, e quase ninguém jamais ficou cara a cara com um demônio de verdade. Parece que faz sentido para o nosso herói porque este lugar não próspera com uma economia movimentada, já que as pessoas sempre são evacuadas no final de todo o ano. O garoto então levanta um ponto válido, que é se a fortaleza da Canção Longa consegue afastar os demônios, isso significa que eles não são invencíveis. Então, levando isso em consideração, ele está doido para enfrentar esses demônios sozinho. O velho fica apavorado com esse plano e explica que a fortaleza da Canção Longa tem muralhas enormes e as tropas de elite do Duque Raion estacionadas lá. Eles são formidáveis, e Vila da Fronteira está localizada nas montanhas da encosta norte, que servem como um sistema de alerta antecipado para a fortaleza da Canção Longa sobre ameaças iminentes. Mas nosso herói permanece firme e instrui o velho a reunir soldados locais que tenham experiência em lutar contra demônios. Em pleno dia sob esse gazebo, vemos nossa dupla fazendo um lanche da tarde, e enquanto isso, o príncipe pede para ela lhe contar algo sobre os meses dos demônios. A moça imediatamente obedece. O tom dela fica mais sombrio ao descrever a experiência infernal dos meses dos demônios. Diferente dos figurões como nosso herói, os plebeus daqui enfrentam esse pesadelo todo santo ano. Ela explica que o pai dela, um minerador como muitos outros na cidade, luta diariamente para sobreviver. Quando os meses dos demônios começam, o povo de Borderton envia toda a produção de mineração do ano para a fortaleza Long Son em troca das rações do ano seguinte e alguns ouros reais. Durante esse período, todos se abrigam na fortaleza Long Son até o inverno passar. Em um ano, os meses dos demônios duraram brutais 4 meses seguidos. Os oficiais da cidade na fortaleza Long Son disseram que o minério produzido no outono só dava para comprar comida para 3 meses. O suprimento do 4º mês teria que esperar por novo minério. Mas os meses dos demônios duraram mais um mês extra, o que prendeu as pessoas dentro da fortaleza. E para piorar, a comida da Long Son era dividida igualmente entre todos, o que fazia com que os fortes intimidassem os fracos. O príncipe fica irritado ao ouvir essa história triste e diz diretamente à senhora que ninguém vai sofrer de novo durante aqueles meses dos demônios. Saindo do gazebo, nosso herói pede para se encontrar com o consultor para verificar o andamento das coisas. A cena muda para o escritório administrativo de Borderton, onde o consultor Baraf trouxe 3 pessoas. 2 são soldados, figurões responsáveis pela patrulha de Borderton e por acender o farol todo ano. O terceiro é um caçador que afirma já ter enfrentado demônios antes, chegando até a matar um. No começo, um dos soldados assustados se enrola nas palavras diante do príncipe, balbuciando coisas sem sentido. O príncipe então cutuca o outro soldado para que ele fale. O outro então explica que os demônios costumavam ser animais comuns da floresta, mas a névoa maligna os transformou em feras selvagens. Eles são resistentes, mas ainda podem ser mortos. Quando os meses dos demônios acabam, a fortaleza Long Son envia a cavalaria para eliminar qualquer sobrevivente na região. É aí que o caçador bate o punho no chão como se estivesse se exibindo, se gabando de que aqueles monstros são fáceis como cortar pepinos com sua espada, e que ele já derrubou 2. O grandalhão então se ajoelha diante do nosso príncipe. O conselheiro apresenta o caçador como Iron Axe, dizendo que há boatos de que ele é tão alto porque tem sangue de monstro gigante nas veias, vindo do clã Mojin. Nosso herói pergunta diretamente se as histórias dele são verdadeiras. Iron Axe acena com confiança, dizendo que já matou um javali demoníaco e um tipo de lobo. Iron Axe explica como os caçadores classificam os demônios. Como o guarda mencionou, essas criaturas começaram como animais normais, mas enlouqueceram depois de terem contato com o miasma do inferno, e é por isso que são tão problemáticas. O tipo lobo é sorrateiro e rápido como um raio, e o javali selvagem tem as costas tão resistentes que até bestas têm dificuldade para perfurá-las.
O príncipe rapidamente percebe que esses demônios são basicamente animais, mas com características aprimoradas. O caçador concorda, dizendo que eles não representam muita ameaça. No entanto, ele fica sério ao falar sobre os tipos híbridos, chamando-os de verdadeiros filhos do diabo. Ele explica que esses monstros são criações horripilantes que só o inferno poderia inventar. Descrevendo um híbrido, o caçador menciona que ele tinha o corpo e as pernas de uma fera robusta, mas também ostentava enormes asas para voos de curta distância. Além disso, seus sentidos eram aguçados, sempre localizando sua presa, não importava o quão bem escondida estivesse. O caçador mal sobreviveu ao se jogar no rio Redvater antes de perder a consciência. Parece que nosso herói consegue lidar com os monstros comuns usando grandes muralhas, mas está perdido sobre como enfrentar aqueles que podem voar. Ele então pergunta ao seu cavaleiro se esses tipos de demônios híbridos deveriam ser raros, e o cavaleiro confirma com firmeza, dizendo: durante qualquer mês dos demônios, normalmente aparecem 2 ou 3 desses caras. Isso já é suficiente para dar uma baita dor de cabeça à Fortaleza Longson. O garoto finalmente liga os pontos. Com um tapa na mesa, ele anuncia que vai ficar na cidade fronteiriça durante o inverno. Todos ficam boquiabertos com a decisão dele e o cavaleiro se apressa em convencê-lo de que estão em menor número diante dos monstros. Nosso herói retruca, sugerindo que construam uma muralha desde a base da montanha North Slope até o rio Redvater. Mas o cavaleiro não engole a ideia e descarta como um devaneio, dizendo que levariam uma vida inteira para construir uma muralha dessas. O cara se recosta e diz para o cavaleiro relaxar. Ele promete que, se não conseguir levantar a muralha rápido, vai recuar como todo mundo, porque também não está disposto a jogar a vida fora nesse lugar. O cavaleiro, já mais calmo, reafirma sua lealdade e diz que fará de tudo para salvar nosso herói. No movimentado porto do Castelo Cinzento, em Clearwater, damos uma espiada na terceira princesa. Ela comenta sobre a brisa gelada do oceano, sinalizando a chegada do inverno, e então se volta para seu cavaleiro, Ryan, perguntando sobre o retorno da frota da Vela Negra. Ele a tranquiliza dizendo que, se tudo correr bem, eles devem estar de volta ao porto em 3 dias. A princesa observa que essa é a última expedição do ano e espera que traga algumas boas surpresas. De volta ao palácio, o cavaleiro se pergunta como ela já estava preparada para a competição pelo trono que seu pai lançou sobre eles. Ela admite que não esperava por isso, mas acha que tudo não passa de uma forma de preparar o caminho para o filho favorito do rei assumir o trono. Mesmo assim, ela ri e diz que ser bom em administrar as coisas não significa automaticamente que o segundo filho vai vencer. Ela pede ao seu cavaleiro que pense mais a fundo e entenda por que ela está enviando a frota da Vela Negra nessa grande expedição. Depois de refletir, o cavaleiro percebe que a frota dela não serve apenas para ganhar dinheiro. É uma questão de conquistar influência e poder de verdade. Desde que lançou o plano da Vela Negra, ela reuniu marinheiros habilidosos, guerreiros durões e aliados importantes para apoiar sua jogada. Esta é Garcia Wimbledon, a terceira princesa do Castelo Cinzento. Ela está usando inteligência e estratégia para garantir sua chance de chegar ao trono. A princesa então pergunta como foi que o plano deles para eliminar o quarto príncipe aconteceu. O cavaleiro suspira e diz que não houve notícias da fronteira, o que significa que o plano do veneno provavelmente fracassou e os espiões enviados para fazer o serviço estão desaparecidos. Ela imagina que seu irmãozinho não perdeu tempo em eliminar esses espiões assim que foram pegos. Parece que o veneno realmente funcionou e matou o quarto príncipe, mas o nosso herói acabou trocando de corpo com ele, por isso eles acham que o plano do veneno deu errado. Agora ela está planejando matar o herói assim que ele buscar refúgio na Fortaleza Longsong e manda seu cavaleiro esperar até lá. Ela também ironiza que, já que o veneno não fez efeito nenhum, isso significa que o Snake and Bees, que vendeu aquela coisa para eles, mentiu ao dizer que era incolor e insípido. E como punição por enganar a terceira princesa, ela sugere que seu cavaleiro enforque esse mentiroso imediatamente. É bem engraçado como ela está prestes a ferrar o fornecedor de veneno de confiança deles, mesmo que o quarto príncipe realmente tenha batido as botas por causa daquele veneno. Na cena seguinte, vemos Ana sentada em meio à paisagem verdejante, e lá conhecemos seu professor, Cal, que pergunta o que ela está lendo hoje. É poesia ou talvez a história da igreja deles? A garota cumprimenta seu professor, e antes que possa dizer qualquer coisa, sua imagem inocente se desfaz diante dos olhos dele. Ele fica olhando com os olhos arregalados, e a cena seguinte o leva a uma multidão barulhenta acusando sua discípula de ser uma bruxa e a reencarnação do diabo. Ao vê-la pendurada ali, ele cobre o rosto com as mãos, despertando assustado em seu escritório. Quando finalmente acorda, ele respira ofegante, assombrado pela visão de Ana enforcada. Ele acredita que, se até mesmo uma garota de coração puro como Ana pôde ser chamada de maligna, então aqueles gananciosos funcionários administrativos de Grey Castle devem ser verdadeiros demônios nascidos das profundezas do inferno. Ele expressa com raiva que, se eles não tivessem trocado as pedras por outras de qualidade inferior só para economizar algumas centenas de moedas de ouro, o teatro nunca teria desabado e aquelas vítimas inocentes ainda estariam vivas.
Aos olhos dele, são esses indivíduos corruptos que realmente merecem ser enforcados por seus atos hediondos e corrupção. Infelizmente, este país não aplicou o castigo adequado a eles. Em vez disso, a culpa recaiu injustamente sobre pedreiros inocentes, resultando em impostos pesados, desigualdade desenfreada, pouca aplicação da lei e até mesmo rotulando uma garota curiosa e inocente como um demônio e enviando-a cruelmente para a forca. Ele apela a Deus por ajuda para punir essas pessoas mais que realmente merecem. De repente, alguém bate à porta e, ao abri-la, ele encontra uma de suas alunas, Nana, com uma expressão de muita preocupação e ansiedade. A garotinha pergunta timidamente se vai acabar como Ana, enforcada. O homem rapidamente a tranquiliza com um afago na cabeça, prometendo protegê-la custe o que custar. Ele passeia pela cidade, com pensamentos girando sobre como os poderosos maltrataram os inocentes enquanto ele apenas assistia. Determinado a agir desta vez, ele jura não deixar que outra garota sofra como Ana sofreu. Sua atenção então é atraída por uma comoção na praça da cidade. As pessoas estão reunidas em volta do quadro de missões, onde leem um aviso postado pelo quarto príncipe. O aviso convoca trabalhadores para empregos de construção nas áreas de fronteira, trabalhadores de cascalho, pedreiros e outros. O aviso detalha tudo o que os candidatos precisam saber. Os olhos do professor se arregalam de choque ao ver o aviso assinado e carimbado com o nome do nosso herói. É então que ele se lembra do nosso herói, o quarto príncipe. Ele ouviu rumores de que o príncipe tem todo tipo de ideias únicas e uma personalidade totalmente diferente de todo mundo. O príncipe também não parece ser muito fã da igreja, o que dá ao professor um pouco de esperança. Mas, neste momento, ele está preocupado que apoiar Ana, que é uma bruxa, possa fazer com que ele seja rotulado como simpatizante de bruxas e acabe na forca também. Ele aposta na ideia de que, se o príncipe odeia tanto a igreja, talvez ele também odeie as leis rígidas dela. Essa é a única maneira que ele vê de proteger outras garotas de enfrentarem as punições severas da igreja por serem bruxas. Estamos de volta com nosso herói novamente, e seu cavaleiro está questionando sobre as dimensões do muro que ele planeja construir. Nosso herói diz que terá 4,5 metros de altura e 1,8 metros de largura, o suficiente para 4 pessoas ficarem lado a lado no topo. O cavaleiro então menciona que eles precisarão cavar uma trincheira tão profunda quanto a altura de uma pessoa para estabilizar uma estrutura tão massiva. Com o muro tendo 4,5 metros de altura e 1,8 metros de largura no topo, a largura da base precisará ser dobrada para garantir a estabilidade. Mesmo com 350 artesãos trabalhando simultaneamente na escavação e construção, eles só conseguem prometer terminar antes dos meses dos demônios do próximo ano. O príncipe pergunta curioso qual será o principal desafio, o que está levando tanto tempo. O cavaleiro explica que o verdadeiro problema está em erguer o próprio muro. Eles terão que selecionar e colher cuidadosamente cada pedra para garantir que se encaixem corretamente. Caso contrário, o muro não vai aguentar bem. O príncipe decide seguir em frente com o plano de seu cavaleiro de cavar a trincheira e construir o muro ao mesmo tempo. Quando chega a hora de erguer o muro, ele tranquiliza seu cavaleiro e revela sobre a oficina de alquimia do Castelo Cinzento estar produzindo uma novidade chamada cimento, que certamente vai impressionar a todos. Naturalmente, o cavaleiro fica todo ouvidos, pois nunca ouviu falar de algo chamado cimento em toda a sua vida. Na cena seguinte, estamos do lado de fora da sala do forno de cimento em Borderton, onde vemos os dois parados em frente à cabana. O príncipe nos explica que fazer cimento é bem simples, porque as matérias-primas são abundantes aqui. Mas o verdadeiro segredo está em acertar exatamente a temperatura de calcinação. Infelizmente, ele não consegue se lembrar da temperatura exata necessária e não há como medi-la com precisão neste mundo. De repente, a porta da cabana se abre, revelando Ana. Antes que o príncipe entre, nosso herói pede ao cavaleiro para esperar do lado de fora. Fica claro que o príncipe está usando os poderes de bruxa da Ana para criar seu cimento, e ela parece perfeitamente adequada para a tarefa. Antes de sair completamente nua, nosso herói entrega seu casaco para ela mais uma vez. Assim que ela sai da cabana, ela expressa com entusiasmo que fez exatamente o que seu príncipe havia pedido. Lá dentro, encontramos um monte de cimento no chão. O garoto rapidamente verifica o produto para ver se o experimento deu certo e decide testá-lo antes de produzir em larga escala. Curiosa, Ana pergunta onde ele pretende usar o cimento. O garoto explica que o cimento pode ser usado para construir casas, pontes, estradas e muito mais. Ele destaca como isso vai protegê-los de desastres naturais como chuva, calor ou neve, que poderiam danificar suas casas. Ele dá todo o crédito pelo sucesso na fabricação do cimento para Ana, reconhecendo o papel crucial dela. Do lado de fora da cabana, eles finalmente colam algumas pedras quadradas com o cimento e tanto o cavaleiro quanto a garota ficam agradavelmente surpresos com o resultado. O cavaleiro não consegue deixar de se maravilhar com essa descoberta incrível, enquanto nosso herói observa de perto e fica igualmente surpreso ao perceber que é muito mais resistente do que o que se conseguiria apenas compactando terra e lama comuns.
O cavaleiro até tenta separar as pedras, mas mesmo usando toda a sua força, não consegue movê-las, muito menos descolá-las. O príncipe lembra ao seu cavaleiro que ele tem subestimado as coisas, porque esse material é melhor feito do que ele pensava originalmente. O cavaleiro também fica impressionado com essa invenção fascinante de uma substância pegajosa que se transforma em pedra sólida em pouco tempo. Ele está bastante confiante de que, com isso, poderiam facilmente cobrir toda a fronteira em 5 anos. Mas nosso herói descarta a necessidade de um projeto tão grandioso, dizendo que nem as muralhas mais altas conseguem impedir inimigos que vêm de dentro. O primeiro inimigo deles é a luta contra desastres naturais, para garantir que seu povo não acabe desabrigado. Ele está determinado a provar ao mundo que as bruxas são o maior patrimônio produtivo da humanidade. No dia seguinte, na cabana, o príncipe começou a produzir cimento em massa com a ajuda dos trabalhadores que responderam ao anúncio de recrutamento. Eles se apressaram para reunir os ingredientes e suprimentos essenciais, dando a Ana um descanso mais do que merecido. Enquanto isso, o príncipe deu início à escavação para a fundação das muralhas da cidade, entre a montanha da encosta norte e o rio Redvater. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto o esperado. O cavaleiro ficou impressionado ao ver que o príncipe visitou pessoalmente o canteiro de obras e fez um discurso motivacional para os trabalhadores na encosta norte. Ele observou a dedicação deles. Mas o príncipe sorriu sem jeito, admitindo que, apesar dos esforços, tudo o que conseguiram cavar foi uma vala grosseira na encosta norte, mais parecida com um dreno improvisado do que com a fundação sólida necessária para uma muralha da cidade. Apesar de nosso herói adorar se aprofundar em plantas mecânicas junto com seu amigo engenheiro civil, eles formavam uma dupla de nerds e tanto. Mas agora, lidar com esses detalhes de projetos civis está muito além da sua área de conhecimento, e ele está louco para ter um profissional da área para trocar ideias. Interrompendo seu momento de contemplação, o consultor aponta que um pedreiro respondeu ao anúncio de recrutamento, alegando ter sido membro da guilda dos pedreiros do Castelo Cinzento. O príncipe imediatamente reconhece a guilda como uma organização de destaque no país, embora tenha ouvido dizer que ela foi dissolvida devido a um acidente de construção. Ele então dá de ombros, apontando que riscos sempre existem nesse tipo de trabalho. Ele está ansioso para garantir pessoas altamente talentosas e instrui seu consultor a trazer o pedreiro para vê-lo. A próxima cena nos leva ao escritório administrativo de Roland em Vila Fronteiriça. Nosso herói está esparramado em sua mesa, passando o tempo sem pressa enquanto Ana está sentada por perto, absorta em um livro. Finalmente, o cavaleiro chega com a pessoa que nosso herói estava ansioso para conhecer. Para nossa surpresa, não é outro senão o professor que estava preocupado com suas pequenas bruxas. Antes que o professor possa começar a elogiar o príncipe, nosso herói o interrompe, dispensando as formalidades e dizendo para ele relaxar. Quando o olhar do professor recai sobre Ana, ele fica completamente atordoado. Sua mente claramente está girando. Enquanto isso, tanto nosso herói quanto o cavaleiro ficam totalmente perplexos ao ver esse encontro inesperado. Percebendo um possível problema, o príncipe rapidamente ordena que o cavaleiro bloqueie a porta. O cavaleiro imediatamente obedece à ordem, posicionando-se na entrada, pronto para não deixar esse homem ameaçador escapar. Nosso herói acha difícil acreditar que um artesão aleatório poderia acabar sendo vizinho de Ana, mas então, o professor de repente cai de joelhos, implorando perdão a Ana por não tê-la ajudado nos momentos em que ela mais precisou dele. É nesse momento que o príncipe percebe que esse homem, afinal, não representa ameaça alguma para ela. Ana também reconhece imediatamente seu professor. O príncipe então ordena que o homem se levante e exija uma explicação sobre seu relacionamento com Ana. O homem imediatamente se recompõe e rapidamente pede desculpas por causar uma cena. Em seguida, ele se apresenta como Cal Van Baten, um ex-membro da Guilda dos Pedreiros que se tornou professor em Borderton. Ele revela que Ana já foi sua aluna. Cal ainda ressalta que realmente não entende por que nosso herói pouparia a vida de Ana. Talvez ele a queira como amante, mas ele não reclama, já que ser decapitado ainda é melhor do que ser amante de um príncipe. Cal fica ainda mais aliviado ao ver que nosso herói não acredita que as bruxas sejam encarnações do diabo. Depois de explicar tudo detalhadamente ao príncipe, o homem ainda menciona que a outra garota talentosa como Ana, que ele gostaria que nosso herói também mantivesse escondida aqui no palácio. O príncipe prontamente dá sinal verde para que esse professor a traga para cá, prometendo que nenhum mal lhe acontecerá se ela realmente for uma bruxa. No entanto, ele não pode simplesmente tirá-la de sua família, especialmente porque eles não estão ameaçando-a diretamente no momento. Nosso protagonista explode de felicidade por dentro, ansioso para conhecer essa próxima bruxa e descobrir suas habilidades formidáveis, embora por fora permaneça composto e calmo. O príncipe esclarece que não salvou a garota por bondade, mas porque precisa da ajuda dela. Ele não acredita nessas histórias sem sentido que retratam os poderes das bruxas como algo maligno. Em vez disso, ele as vê como dons valiosos, se forem manejados com sabedoria e usados com responsabilidade.
Então, seja Ana, essa outra garota, Nana, ou qualquer outra bruxa, desde que não tenham cometido crimes de verdade, ele não vai presumir que são culpadas de nada. Com isso resolvido, nosso herói finalmente vai direto ao ponto e pergunta ao homem se ele já ajudou a construir algo na cidade de Greycastle. O homem acena com entusiasmo, dizendo que tem bastante experiência. O príncipe então expõe seu plano de erguer um muro entre a base da montanha North Slope e o rio Redvater para manter aquelas criaturas demoníacas afastadas. A partir de agora, esse cara está no comando de todo o projeto. Na cena seguinte, estamos nos jardins do Palácio de Roland em Borderton, onde Nana finalmente faz uma visita ao nosso herói. Ela parece um pouco nervosa à primeira vista. Quando a garotinha pergunta se está mesmo diante do príncipe Roland Wimbledon, o príncipe sorri e confirma que é ele em pessoa. Nana se anima e se apresenta como Nana Pine. Sem perder tempo, Nana corre até Ana e começa a brincar com ela como se fossem irmãs de longa data. O príncipe pensa que essas garotas são realmente jovens, mesmo assim, muito talentosas, então ele está realmente ansioso para ver o que o futuro reserva para elas. O garoto então se volta para a garotinha, lembrando-a de que sua professora mencionou que ela despertou como uma bruxa. A menina pergunta se ele vai executá-la, mas o garoto rapidamente diz que não, explicando que só criminosos com ficha criminal acabam enfrentando a forca ou a decapitação. A menina insiste que está possuída por um demônio, o que sua professora também confirmou. Ana lhe dá um tapinha reconfortante na cabeça enquanto nosso herói pergunta quando ela percebeu que algo estava diferente. Ela explica que tudo começou há uma semana, quando viu um passarinho com a perna machucada. Sentindo uma vontade forte de ajudar, algo como bolhas de água surgiu em sua mente e cercou o pássaro, e a perna dele foi curada instantaneamente. Depois de ouvir sua história, o príncipe pede ao seu cavaleiro que vá buscar uma galinha. Enquanto o cavaleiro sai para procurar uma saudável, nosso herói se pergunta se os poderes despertos dela podem ser voltados para a cura, o que não é pouca coisa. O príncipe então diz a ela que, se ela consegue salvar animais como aquele passarinho, isso significa que ela é realmente uma boa pessoa. A garota concorda, dizendo que o professor deles também falou que as pessoas comuns têm medo de bruxas só porque elas conseguem fazer coisas que os outros não conseguem. Ela insiste que nunca viu um demônio e que também não tem ligação com nenhum. Nosso herói acredita nela imediatamente e lhe dá um carinho na cabeça, lembrando que a igreja e até mesmo o professor deles foram enganados por mentiras. Confusa, a garota pergunta por que alguém mentiria. O menino explica que não se trata de ser bom ou mal, é sobre pessoas tentando ganhar dinheiro espalhando histórias falsas. Quando a galinha chega, a menininha pede ao príncipe para pegar leve com ela. O menino concorda, mas pede ao seu cavaleiro que segure firme a galinha antes de dar um golpe rápido na cabeça dela. A pobre ave grita de dor e cai no chão se debatendo. Ele então se vira para a garota e pede que ela cure a galinha o quanto antes. Ela acena, dizendo que fará o melhor. Ao colocar a mão na galinha, bolhas aquosas aparecem e ela começa a trabalhar. Horas depois,